Uso do véu, uma doutrina de Deus ou cultura? Algumas pessoas ensinam que véu é cultura. Será que Paulo deu esse ensinamento à igreja por sentimento próprio ou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Vejamos a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vejamos nesses versos que Paulo estava demonstrando que tudo que ele ensinava não vinha do seu próprio sentimento humano, mas que era tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a doutrina do véu era somente para a igreja local? Somente para a igreja de Corinto? Vamos ver? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba que a igreja é de Deus e não de Corinto. E além do mais, aqui adiante é falado com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que se fosse uma doutrina local, Paulo não estaria escrevendo dessa forma, trazendo todos os cristãos que invocam a Deus em todo lugar. Ele estaria escrevendo somente para a igreja local de Corinto, porque a igreja que está em Corinto também não deixa de ser uma igreja de Deus. Sendo uma igreja de Deus, a doutrina é voltada para as igrejas de Deus. Vamos ver outros detalhes então desse capítulo? Veja o que diz nos versos abaixo. No verso 4, é falado todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E no verso 5 é falado, mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Perceba que eu destaquei no verso 4 e no verso 5 algumas palavras. Então vamos parar por aí e entender uma coisa. Todo homem, toda mulher, significa que essa doutrina é para todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, e não apenas para uma localidade ou uma região, porque se fosse assim, Paulo não teria escrevido dessa forma. Ele escreveria de forma diferente, mas aqui é claro quando diz todo homem e toda mulher. Por que então Paulo ensinou a doutrina do véu? A própria palavra de Deus vai nos responder. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 11, no verso 10, está escrito da seguinte maneira: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então significa que a mulher ela precisa demonstrar o sinal de poderio dela, porque os anjos também assistem os cultos que é dado a Deus. Mas será que isso é mandamento do Senhor mesmo? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Novamente Paulo afirmando e reforçando que tudo que ele passou de ensinamento para o povo de Deus não vem dele mesmo, mas que tudo que ele escreveu são mandamentos do Senhor.
E no dia a dia as mulheres usavam véu? Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 15, é falado da seguinte maneira: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Prestar atenção aí na palavra em. Então significa que aí foi feito apenas uma alusão do véu com cabelos crescidos da mulher. Agora, se fosse falado no lugar do véu, aí entenderíamos que realmente houve uma substituição do cabelo crescido com o véu. Vamos ver no grego se realmente esse é o entendimento? Olha só, no verso 15 é falado da seguinte maneira: mas para a mulher é glória ter cabelos compridos, porque a natureza lhe deu cabelo como cobertura. A palavra no grego utilizado para esta cobertura, entendido até como véu, no verso 15 é utilizada a palavra peribolaion. Veja que o versículo 15, ele não diz que o cabelo foi dado à mulher no lugar do véu, mas sim que ele foi dado para a mulher como cobertura natural, como um manto, como uma veste, e por isso é honroso a mulher usá-lo sempre comprido. Agora no versículo 6, a palavra véu é outra, não é a mesma palavra do versículo 15. Não é a palavra peribolaion. Vamos ver então no verso 6. Olha só o que está escrito no verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também, mas se para a mulher coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, então cubra-se com o véu. Perceba que a palavra para véu, no verso 6, é a palavra katakalupitesto e não peribolaion. Vamos ver novamente. Verso 6, foi usada a palavra katakalupitesto e no verso 15, a palavra peribolaion. Paulo não disse que a mulher não precisaria mais usar o véu para cultuar a Deus, mas sim não precisaria usar o véu no seu dia a dia, nos seus afazeres.